amigos, que bom que estamos aqui para mais um momento de reflexão. E o momento de reflexão hoje é baseado nesse livro Mãos Unidas, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, mas a autoria espiritual de Emmanuel. O capítulo que escolhemos hoje é o 37 e se chama A Estranha Crise. Mas antes de começarmos a nossa leitura, o estudo comentado, a reflexão que se faz necessária, usamos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, elevando-os até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a todos os benfeitores que nos orientam, que nos inspiram e que caminham conosco a todo instante, oferecendo seu apoio generoso para que nós andemos pela senda do nosso Mestre Jesus. Que estejamos todos, então, envoltos nesta atmosfera tão gostosa, neste amor tão benéfico, para que possamos ler e entender o tema escolhido para essa nossa reflexão. Diz Emmanuel, o título é A Estranha Crise, e diz Emmanuel: o mundo vem criando soluções adequadas para a generalidade das crises que o atormentam. A carência do pão em determinados distritos é suprida de imediato pela superprodução de outras faixas de terra. Corrige-se a inflação, podando a despesa. O desemprego desaparece pela improvisação do trabalho. A epidemia é sustada pelas vacinas. Ele já dá um panorama. Esse livro, essa edição desse livro é de 1987. É a 15ª edição dele. Eu não consegui distinguir aqui a primeira edição, mas essa edição é de 1987. Bom, se já era a 15ª edição em 1987, quer dizer que ele foi já escrito bem antes disso, né? Mas veja que as palavras de Emmanuel, ela parece que são próprias para esse momento da nossa vida. Olha, a generalidade das crises que o atormentam continuam sendo as mais diversas crises que nos atormentam nos nossos dias atuais, não é verdade? E aí ele fala assim: a carência de pão em determinados distritos é suprida de imediato pela superprodução de outras faixas de terra. Quando se tem a falta de um alimento, de alguma necessidade nossa, ela é suprida imediatamente por outras circunstâncias que venham preencher aquele vazio que ficou ali, não é? O desemprego desaparece pela improvisação do trabalho. O que acontece nos dias de hoje? Nós não temos aí uma grande parte da população nesses serviços que não são registrados, nada. Um monte de gente que, diante da situação mais difícil, que foram descobrir os seus talentos. Ainda ontem, numa conversa que eu tive numa casa espírita, a moça falou assim: olha, eu não tive dúvidas, larguei o, o meu diploma, porque ele não estava atendendo às minhas necessidades naquele momento, e fui fazer, sabe o quê? Faxina. Não tive dúvidas. Então é o que o Emmanuel está falando, ó, o desemprego desaparece pela improvisação do trabalho. Há uma necessidade que se faça alguma coisa e há alguém precisando de um trabalho, de uma remuneração para aquele seu trabalho e para a sua sobrevivência.
então o trabalho aparece. É importante que nós tenhamos em vista que não podemos ser orgulhosos em determinadas situações. A situação é tão extrema que não dá para ficar esperando a colocação que nós desejamos, que nós almejamos, para suprir a dificuldade, não é? E achei muito interessante essa última frase desse período aqui, que ele diz assim: a epidemia é sustada pela vacina. E desde sempre assim foi, não é? Todas as dificuldades relativas à nossa saúde que puderam ser investigadas, estudadas, pesquisadas, encontrou-se uma solução através de uma vacina. Nem preciso mencionar o período pelo qual nós passamos nos últimos 2 anos, né? 2, 3 anos, em relação ao coronavírus. E foi tão rápido a busca da solução da vacina que isso nos admirou. Nos admirou porque nós não atentamos. Em A Gênese, num dos primeiros capítulos, eles falam assim que os espíritos superiores, eles não nos dão assim de mão beijada, como nós costumamos dizer, aquilo que nós podemos buscar desenvolvendo a nossa inteligência. Então, foi o que aconteceu. Foi muito rápido, juntaram-se pesquisadores do mundo inteiro com aquelas pesquisas que já estavam sendo feitas, incrementadas, analisadas face à situação que se apresentava tão difícil e encontrou-se uma solução paliativa por enquanto, porque não é definitiva, né? Mas que pelo menos minimizou a dor daquele momento. Continuemos com Emmanuel. Existe, porém, uma crise estranha e das que mais afligem os povos, francamente inacessível à intervenção dos poderes públicos, tanto quanto aos recursos da ciência nas conquistas modernas. Referimos-nos à crise da intolerância que, desde o travo da amargura que sugere o desânimo, a violência do ódio que impele ao crime, vai minando as melhores reservas morais do planeta com a destruição consequente de muitos dos mais belos empreendimentos humanos. Parece que Emmanuel escutou o noticiário desta semana, do final de semana para cá, e está chamando atenção, a nossa atenção para essa questão? Olha, existe, porém, uma crise estranha das que mais afligem os povos, francamente inacessível à intervenção dos poderes públicos. Quer dizer, não depende de uma lei, não depende de nada, depende única e exclusivamente de nós, que é essa questão da intolerância vigente nos mais diversos aspectos, com as mais diferentes facetas. Seja aquela que se instala no nosso lar, na nossa casa, seja aquela que se instala no nosso trabalho, nem vou dizer no trânsito das nossas ruas, nos lugares de lazer, onde buscamos é, descansar um pouco a mente, como nos esportes, e olha o que acontece. Então, essa intolerância, sem falar da religiosa, hein? Né? Então, a gente precisa prestar muita atenção nela. Vejamos como Emmanuel continua esse texto. Para a liquidação do problema que assume tremendo vulto em todas as coletividades terrestres, o remédio não se forma de quaisquer ingredientes políticos e financeiros, por ser encontrado tão somente na farmácia da alma, a exprimir-se no perdão puro e simples.
Então ele está dizendo que, olha, essa questão, para resolver esse problema, não vamos encontrar em outro lugar. Não é questão financeira, não é questão política, é uma questão que só vai ser solucionado quando nós abrirmos o nosso coração ao perdão puro e simples. E eu ouso acrescentar que, primeiro, no auto-perdão, por termos caminhados equivocadamente por sobre o planeta por muito tempo. E assim, iludidos com a ideia de que tínhamos razão por muito tempo. Então, auto-perdão também é necessário para que possamos, assim, perdoar os deslizes alheios. Não que nós não os tenhamos, temos em tão grande monta, mas é preciso que nós nos perdoemos para aprender a perdoar o próximo. E continua, Emmanuel. O perdão é o único antibiótico mental suscetível de extinguir as infecções do ressentimento no organismo do mundo. Perdão entre os dirigentes e dirigidos, sábios e ignorantes, instrutores e aprendizes, benevolência entre o pensamento que governa e o braço que trabalha, entre a chefia e a subalternidade. Ele abrange todos os aspectos sociais. Há uma necessidade urgente de que nos perdoemos. Se somos aqueles que detemos a condição de chefia, que não sobrepujemos a condição daquele que está em subalternidade. Assim como se nós somos o dirigente, que saibamos olhar com carinho, com amor, com atenção aqueles que nós dirigimos. É muito importante essa reflexão, em todos os sentidos. Veja na nossa casa. O pai sempre teve aquela posição forte de homem que dirige, que comanda, mas ultimamente o que tem acontecido? Dadas as condições da família, nós precisamos entender que essa posição ela não precisa ser rígida. O pai não precisa ser aquele homem que é só severo, que cobra tudo. Tudo dá, mas também tudo cobra. Mas que possa ter aquela faceta amiga do pai que brinca com os filhos, do pai que olha pelos afazeres da casa, do pai que ajuda em todos os sentidos, tirando aquela pecha de que isso é serviço de homem, isso é serviço de mulher. Não, eu sempre falo para os meus filhos, não vai cair a mão se você lavar um copo para a mamãe. Não vai cair a mão se você guardar os pratos. E assim é que deve ser trazida essa a nossa vida, ao nosso dia a dia, essa interação entre todos. Todos podem fazer um pouco. E desde pequenos orientarmos as nossas crianças. Reclamamos muito que temos que recolher as coisas que são largadas pela casa, porque não educamos no sentido de que, olha, agora você brincou, terminou de brincar, coloca os seus brinquedinhos na caixinha ou no armarinho, onde é o lugarzinho dele para a casa ficar em ordem. Terminou de fazer sua lição? Guarda os seus livros, você vai precisar deles amanhã. Então, uma questão de educação. E olha que Emmanuel fala de uma estranha crise que se instala no mundo por uma falta de observação da nossa parte. E estamos falando de intolerância sobre todos os seus aspectos. Mais adiante ele fala assim: consultem-se os fóruns, autênticos hospitais das relações humanas. Os processos
por demandas, questões salariais, divórcios e desquites baseados na intransigência doméstica e na incompatibilidade de sentimentos, reclamações, indenizações e reivindicações de toda ordem. E observe-se, para além dos tribunais da justiça, a animosidade entre pais e filhos, a luta de classes, as greves de múltiplas procedências, as queixas de parentela, os duelos de opinião entre a juventude e a natureza, as divergências raciais e os conflitos de guerra, e verificaremos que, ou nos desculpamos uns aos outros na condição de espíritos frágeis, endividados, que ainda somos quase todos, ou a nossa agressividade acabará expulsando a civilização dos cenários terrestres. É o quadro que se apresenta no mundo de hoje, né? Pela intolerância, quantas guerras! Isso a gente já está falando num âmbito maior, mas eu sempre digo que a guerra não é uma coisa de lá de fora que vem afetar aqui dentro. É a guerra aqui dentro que vai afetar o mundo lá fora. Quando algum dirigente de um país declara guerra a outro, ele está declarando a insatisfação interna, porque em pleno século XXI não encontrou meios para aceitar aceitar mesmo diplomaticamente a situação e partiu imediatamente para a intolerância. Olha quantas crises políticas nós temos agora no mundo. Isso significa crises também internas, pessoais e individuais, afetando a nossa coletividade. E Emmanuel está falando, olha, a nossa, né, agressividade acabará expulsando a civilização dos cenários terrestres. E com a guerra é exatamente isso, né? Todo aquele aprendizado de civilidade, de bem viver, de tratar bem o outro, por terra. Agora, através dos drones, dos mísseis, antes era através da baioneta ali direto, agora através dos teleguiados, que tanto destroem fisicamente, moral, emocionalmente a, os países em guerra, os beligerantes. Então, continua Emmanuel. Eis porque Jesus, há quase 20 séculos, isso é porque lá era 1970, ele fala assim, há quase 20 séculos, agora aqui nós já dizemos, há 21 séculos, nos exortou perdoarmos aos que nos ofendem 70 vezes 7 vezes, ou melhor, 490 vezes. E nós vamos contando assim, cada vez que a gente perdoa, né? Pô, já tô indo lá, né? Chega numa parte do caminho, a gente perde as contas, não é? Mas o que é dito? Não é assim cada vez que a gente perdoa, é cada vez que a gente perdoa a mesma ofensa. Então é o perdoar, perdoar e perdoar, não tem outro caminho. Vamos entender bem essa explicação do 70 vezes 7 vezes. E Jesus já dizia isso. E a lição foi passada e nós aprendemos. Por isso que vem a doutrina espírita fazendo a releitura da mensagem do Mestre Jesus e nos trazendo alerta. Fiquem atentos, prestem atenção. Olha que o momento é exatamente agora para sermos mais tolerantes, para perdoarmos todas as ofensas. Então, para terminar, Emmanuel fala assim: tão só nessa operação aritmética dos 70 vezes 7 vezes do Senhor,
resolveremos a crise de intolerância, sempre grave em todos os tempos. Repitamos, no entanto, que a preciosidade do perdão não se adquire nos armazéns, porque essa essência, o perdão, é uma luz que irradia, começando de nós. Olha que bonito! Nós não vamos encontrar o perdão à venda nos mercados, nas vendinhas, no armazém, nas farmácias, em lugar nenhum. Vai ter que sair daqui. É uma força, é uma luz que irradia de nós. E que para isso é preciso um exercício constante, firme, atento, para que a gente não entre nessa questão de cada vez estarmos repetindo os mesmos erros e por isso estarmos encarando novas reencarnações para o nosso aprendizado. É claro que nós precisamos aprender muito ainda, mas que vamos começando a desejar ser mais tolerante, perdoar mais, tanto aquelas questões que parecem que são tão aflitivas, quanto aquelas que parecem que não nos atingiram. Perdoemos. E, como eu disse anteriormente, nos perdoemos pela visão equivocada que sempre tivemos de muitas coisas. E é começar a observar onde nós somos intolerantes e a partir daí começar a nossa mudança. É só colocar atenção nos nossos próprios sentimentos. E como Emmanuel disse que o perdão é uma força, é uma luz que brota de nós mesmos, vamos começar um exercício de emanação dessa luz que brota em nós, que já está em nós, fazendo as vibrações. Então, juntos, agora que muito aprendemos com essa lição de Emmanuel, nós vamos levando mais uma vez o nosso coração ao alto e pedindo ao Pai que abençoe o nosso planeta. Esse pequeno ponto azul no universo. Abençoa-nos, Senhor, de tal sorte que possamos compreender que dependemos uns dos outros e dessa forma possamos fazer do teu mandamento uma regra do nosso bem viver, amando-nos uns aos outros. Abençoa, Senhor, todos os lares que estiverem em desarmonia, abençoando seus membros para que se tornem pessoas mais calmas, mais amigas e percebendo que é dentro do lar que se inicia a paz do mundo. Abençoe também todos aqueles que se encontram enfermos, do corpo e da alma, Senhor, para que nós possamos receber a bênção da cura, que ela se faça em nós, traduzida pelo nosso amor a cada um dos nossos irmãos e pela nossa busca na paz do mundo. Nós agradecemos à equipe de Irmão Carmelo que nos protege, nos orienta, a casa que ele nos proporciona o reencontro a cada dia, pelas benesses que sempre somos agraciados. Que Deus se faça presente na sua vida, hoje e sempre. Fique na paz do Mestre Jesus.